Olá pessoal, tudo bem? 4 de fevereiro de 2023, 14 horas, e aqui estou para dar início ao estudo da obra Em Busca da Verdade. Chegamos! Lembrando sempre que é importante comprar o livro físico ou a cópia digital oficial, tá? Não use PDF para fazer esse estudo porque ele já é gratuito. Quero agradecer a todos e todas vocês que ano passado acompanharam o estudo Psicologia da Gratidão, que ainda estão acompanhando, porque todo dia tem gente deixando mensagem. Se você está chegando agora de curiosidade, dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Fiz alguns estudos já de Joana de Ângeles, Kardec, que podem te favorecer também. Certo? Então vamos lá, direto ao ponto. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 1, capítulo 1, O Ser Humano e Sua Totalidade. Mandando também um alô para você que acompanha aí pelo SoundCloud, pelo Spotify e pelo Deezer, e por onde mais for. Em Joana, o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. De origem divina, em sua essência, desenvolveu a inteligência e o sentimento através do extraordinário périplo antropossociopsicológico. Périplo é uma viagem com várias paradas, né? O ideal aqui é ter em mente o seguinte, né? Algumas pessoas estão chegando agora. Joana de Ângeles é um espírito desencarnado que escreve através de um médium chamado Divaldo Franco. Então, o olhar deste estudo todo será um olhar reencarnacionista, porque este é o olhar da autora. Tá? A parte que me cabe como psicólogo é trazer pontuações que se aplicam ao dia a dia de como compreender isso de uma forma mais positiva, de uma forma que leve a um autoconhecimento, a um crescimento pessoal. E eventualmente trarei notas do expositor, notas minhas, que acrescentam a isso que Joana falou. Então, quando aparecer um slide escrito nota do expositor, é um ponto de vista meu ou uma informação que eu trouxe. Não responsabilizem Joana de Ângeles pelos conteúdos que ali estiverem, porque são meus, né? Ou trazidos por mim, não são meus. Nós, como seres humanos, então, segundo Joana, somos organizados por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial. Então, eu não posso olhar para mim como ser humano, de uma maneira superficial e tentar compreender o que está ali. Isso exige um seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Você pode ir aqui para o campo físico, como é difícil ou impossível até o momento para a ciência replicar nossos órgãos, né? Podem fazer isso com, vamos dizer assim, um coração de PVC, né? Mas a ideia é reconstruir a coisa como ela é, não dá. Nós sabemos quais células formam, nós sabemos a sua interação, mas não dá para reproduzir. Então, quando você percebe o número de pessoas que estão em fila de transplantes, em fila de hemodiálise, sofrendo porque não conseguem ter esse órgão, isso mostra o quanto é difícil. E se nós não conseguimos sequer replicar o que é um órgão que está ali, que pode ser olhado no microscópio, calcula a questão psicológica. Por isso a ideia é evite, sempre que possível, julgar outras pessoas. Não importa a roupa que ela vista, não importa a música que ela escute, não importa nem o partido político que ela defenda, porque tudo é uma coisa de extrema profundidade para o indivíduo. Não é raso. Você pode não entender por que alguém segue este ou aquele movimento, mas tem uma base por detrás disso. Tem um pai, uma mãe, uma cultura familiar, livros que leu, situações que passou, pessoas que conheceu. Então, quando você olha aquilo e diz essa pessoa é uma idiota por causa disso ou daquilo, esse é um julgamento idiota. Porque parte de um local que não compreende o todo. Mas como é que eu faço então para compreender o todo? Você não compreende. É uma luta de vidas. Esse é o olhar reencarnacionista, é uma luta de vidas. O que você pode conhecer de si mesmo, de si mesma, já é pouco em uma existência. Você vai fazendo terapia, você vai fazendo meditações, você vai fazendo imersões e percebe que cada vez você precisa de mais espaço, mais tempo. Você lê um livro, esse livro te faz querer ler outros três, e quanto mais você procura, mais você percebe que não sabe.
Isso é natural. Só a pessoa que fica na ignorância, só a pessoa que fica na acomodação tem a sensação de completude, de preenchimento. Porque como ela tem pouco conhecimento, pouca base comparativa para tudo, ela entende que aquele pequeno mundo dela é o todo e ela fica mais tranquila. Então você vai encontrar pessoas mais neuróticas, mais ansiosas, entre aquelas que estão sempre buscando algo. E não que isso seja negativo. É porque você vai ficando cada vez mais humilde, como olhar para as estrelas, como estudar astronomia. Quanto mais você estuda, menor você se sente, e isso te dá uma humildade de não ficar mais procurando coisas superficiais para se mostrar. De origem divina, em nossa essência, desenvolvemos a inteligência e o sentimento através dessas viagens ao longo de várias encarnações, ao longo de vários pontos, ao longo de várias pessoas que nós conhecemos, de tudo que nós vamos vivenciando. Antro no corpo, sócio no corpo com outras pessoas e psicológico na mente. Quer dizer, a minha experiência dentro do corpo humano que se conecta com a experiência de outros espíritos dentro de outros corpos humanos e como psicologicamente eu significo, assimilo e interpreto tudo isso. Então, é muita coisa para achar que o outro vai enxergar a mesma coisa que você. Se você disser para mim que a tua camisa é verde, eu não sei de que verde você está falando. Verde é verde o quê? É o verde de uma folha? É um verde água? E mesmo que você explique, isso ainda fica difícil compreender. Depende da luz. Olha, essa parede é pêssego, mas quando o sol bate, ela fica alaranjada. Então essa interpretação, ela é muito subjetiva, porque nós não sabemos o grau de alcance da visão do outro, nós não sabemos quanto de aroma o outro sente. Por isso algumas pessoas conseguem sentir perfume e outras falam, para mim é tudo igual. Ah, essa pessoa é burra, essa pessoa é ignorante. Não é ignorante, é uma limitação sensorial que ela tem, porque nunca se preocupou em trabalhar isso, em desenvolver isso. Criado simples e ignorante, na condição de princípio inteligente, desenvolveu-se ao largo das centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhe estava pré-determinada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. O ponto de vista de Joana é kardecista. Então é em Kardec que nós vamos encontrar a resposta para isso aqui. Quando ela fala de sermos criados simples e ignorantes, do que ela está falando? E o que significa essas fases de cristalização vegetal, animal e humana? Vamos lá. Aqui, nota do expositor, a primeira. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da parte segunda, Progressão dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem. A pergunta é, a 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Primeira parte, então. Kardec pergunta pelo seguinte. Depois, se você quiser aprofundar nesse estudo, o Livro dos Espíritos está estudado na íntegra aqui no canal também. Os primeiros vídeos têm som desincronizado, mas depois fica bom. No áudio, né? Quem está assistindo no Spotify é tudo bom. Por que existem pessoas boas e pessoas ruins, em termos de comportamento? Por que existe um assassino e existe um altruísta? Então a pergunta de Kardec vai para o seguinte ponto. Esses indivíduos já nascem maus? O espírito já é criado mal? Tem uma aleatoriedade, como se fossem jujubas sortidas? E aí os espíritos respondem, não. Todos são criados simples e ignorantes. E a partir disto tem que caminhar para autoconhecimento e para crescimento e aprendizado. Alguns vão mais rápido
porque aceitam o trajetório. Outros ficam reclamando e acabam demorando mais. Então aqui, ó, criado simples e ignorante, quando Joana diz, na condição de princípio inteligente, é daí que ela tira. Esse desenvolvimento de centenas de milhões de anos atravessando essas fases vem também no Livro dos Espíritos, só que já na pergunta 607A. Essa pergunta está no capítulo 11 da parte segunda, chamado dos Três Reinos. 607A, então. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Resposta. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, Joana fala do princípio inteligente que vai se desenvolvendo. É aqui que Kardec pergunta isso também. O princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então, isso que nós observamos nos animais, isso que nós observamos nas plantas, essa inteligência rudimentar da planta de buscar a luz, isso é uma expressão de um desenvolvimento de um princípio inteligente? E eles respondem que sim, que nós vamos estagiando em aspectos inferiores até nos tornarmos espíritos, que até então nós não somos espíritos. Como eu disse, isso tudo está melhor explicado lá porque é de muita complexidade. Mas tenta entender por esse sentido, se não faz muita clareza para você. Nós somos um princípio inteligente, que ainda não tem o raciocínio, que ainda não tem essas coisas. E nós vamos estagiando nesses reinos. Quais são esses reinos? Aí vai aqui para a pergunta 585, do Livro dos Espíritos. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Resposta: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Aí Kardec faz um comentário. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. E o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então é uma progressão. Aquilo que você conquistou, você não perde e depois você agrega mais uma. Por isso é a ideia psicológica de que é muito fácil você voltar para um erro. Tudo que você já viveu, você já passou na infância, então você pode ter um comportamento infantil de vez em quando, porque ficou registrado em você. Você foi um bebê, aí não davam o peito, você chorava. Agora você tem 35 anos, teu pai não dá o carro para você dirigir e você chora. Porque você regride por onde você já foi. O que você não vai conseguir ter nessa vida é imitar um idoso, porque você não chegou lá. Por isso o idoso consegue regredir em qualquer estágio que ele já passou. Tem hora que ele tem um comportamento extremamente adulto, tem hora que parece uma criança, tem hora que fica falando que vai morrer, só fala de doença, fica esse aspecto. Aí quando o cara tem 32 anos, ele fala, mas esses idosos só ficam falando de doença. Você não chegou lá para saber por quê. Se eles só falam de doença, é porque eles só estão vivendo isso.
O amigo morreu, o amigo ficou internado, a outra está usando muleta, o outro foi fazer uma cirurgia. É o universo deles. Então, por isso que você não entende. Quando você fala das coisas de juventude, eles entendem. Por isso é possível você pedir conselho para idosos, as pessoas mais velhas. Essa ideia que você tem de comportamento não dá, você pode fingir que é melhor do que é. Para conquistar uma pessoa, para conquistar um emprego, você fala o que é bonito. Mas você só pode ser o que você é e o que você foi. Isso na parte psicológica. Joana e Kardec estão falando do desenvolvimento do espírito. Então, nós trazemos essa parte mecânica dos minérios, nós trazemos essa sensibilidade, essa inteligência rudimentar dos vegetais, nós trazemos o instinto dos animais e aí nós trazemos a consciência da espécie humana, a racionalidade. Porque o animal tem sim consciência dele. Basta você perceber seu cachorro e seu gato, ou qualquer outro animal, quando ele vê um espelho pela primeira vez. Primeiro ele briga, ele rosna, ele fica assustado, ele passa para lá e para cá. Depois que ele compreende que aquele animal não é um animal ameaçador, ele entende que é ele. Ele não vai ficar se olhando no espelho porque ele não é vaidoso. Mas tem alguns que ficam testando, ele levanta a pata, eles estão conhecendo, então eles sabem que são eles. Eles compreendem que aquilo não é um outro. Porque se eles não achassem que são eles, eles ficariam tentando brigar o tempo todo, porque são animais territorialistas. Ok? Então, do ponto de vista material, existem os seres orgânicos e os inorgânicos. Né? Aqueles que são organismos, aqueles que têm órgãos e aqueles que não têm. E do ponto de vista moral, são esses 4 graus. Então, é um avanço moral. Volto em Joana, quando ela diz então: criado simples e ignorante, já vimos, na condição de princípio inteligente, vimos, desenvolveu-se no largo das centelhas de milhões de anos, aqui ó, atravessando as diversas fases da cristalização mineral, da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhe estava pré-determinada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. A espécie humana não é a última, é a que nós estamos. Existem evoluções, mas aí também estuda o livro lá. Não dá para trazer tudo isso aqui, beleza? Então fica explicado aí para vocês de onde Joana tirou a base para isso que ela está dizendo e toda essa construção kardecista. Continuando em Joana. Do silêncio profundo, nos estágios primários aos sons grotescos das diversas espécies animais, conseguiu expressivo passo ao lograr a verbalização do pensamento. Desenvolveu as artes, a cultura, o pensamento filosófico, conduzindo a criatividade para descobrir os segredos ocultos em a natureza, ensaiando os passos com audácia no empirismo. Logo depois, no conhecimento dos princípios racionais através das experiências em momentosas pesquisas. Só um esclarecimento para quem está aqui no primeiro estudo, eu não vou ler todo o livro, tá? Então você está acompanhando aí com o livro, você vai ver que tem alguns pedaços que eu vou pular, um parágrafo ou outro. Eu vou fazer um estudo por capítulo dentro de um resumo, tá? Então as coisas que foram puladas é porque elas são autoexplicativas, não há necessidade de eu apenas lê-las, né? Ler por você aí. Tá? Então é por isso que às vezes você vai pensar que tem um pedaço faltando, aí eu vou sinalizar aqui quando eu estiver puxando trechos. Do silêncio profundo, então, no princípio, né, era tudo nada, né, na Gênese, e depois vem o verbo. O verbo é o falar, o verbo é o comando, né, o verbo é essa ação, é a ausência do silêncio. Então você pensa lá no Big Bang e de repente uma explosão. É esse aspecto, o bebê que está nascendo, aí ele chora. É do silêncio nos estágios primários aos sons grotescos das diversas espécies animais. Conseguiu expressivo passo ao lograr a verbalização do pensamento. A verbalização do pensamento. Porque o pensar existe. Quando você pega, lógico que não no sentido muito profundo, mas quando você pega um bebê olhando um mobile, tá ali no berço olhando o mobile, ele está pensando. Ele tá entendendo aquilo. O bebê é curioso, tá? Mas ele não consegue verbalizar. Então ele fica emitindo sons. Porque ele vê os outros emitindo sons e ele
ele emite sons, então ele fica ouvindo ele mesmo, ele está aprendendo. Nesse momento, nós começamos a trazer para fora. E essa verbalização, né, o verbo pode ser escrito, o verbo pode ser falado, o verbo pode ser pintado. Nós começamos a comunicar o outro. Aí você vai ter aquelas pinturas rupestres, né? Você vai ter rupestres, você vai ter a cultura egípcia, né? Com todos aqueles símbolos. Então, tudo isso fala sobre comunicar alguma coisa. E é interessante porque quando você conversa por símbolos, você conversa universalmente. Então, é muito fácil você entrar numa caverna e ver o desenho que tem um homenzinho jogando lança num javali, um mamute. É fácil, qualquer um entende isso. Mas se os caras tivessem escrito, por exemplo, em francês, só os franceses entenderiam. Então, o símbolo é uma linguagem universal. A criança ela usa isso como uma linguagem universal. O choro é uma linguagem universal. E a criança vai aprendendo. Por isso que os brinquedos iniciais de criança, né, os Fisher-Price da vida, são coloridos, com bloquinhos, porque ela está aprendendo símbolos primeiro. Associar que o quadrado é vermelho, que o triângulo é laranja. Isso vai criando a ideia de símbolo. E aí ela vai tentando juntar isso para explicar para você. Não fala borboleta, fala bibieta. Não fala cachorro, fala uau. Porque para ela é o símbolo. Se você for ver, o cachorro nem late au au. Tá? Mesmo em outros países, quando você vai ver uma onomatopeia de um cachorro latino, é uf, uf. Então, são símbolos. Nós chamamos de au-au aqui. E a criança vai se comunicando até que ela entende, porque além dela entender que tem um cachorro, ela tem que entender que um é Yorkshire, ela tem que entender que o outro é não sei o quê, e então é um mundo muito complexo. Ela precisa se comunicar de uma maneira mais simples. Pensando no desenvolvimento espiritual, nós passamos pelo mesmo estágio. Então, nós observamos os animais no seu desenvolvimento e nós pensamos também no desenvolvimento da nossa arte, cultura, pensamento filosófico, conduzindo a criatividade, ou seja, eu vou criar algo. Se eu vou criar é porque não tinha, então já sou eu como ser no mundo influenciando o meio. Você pode cultivar maçã, mas você não pode criar uma. Nem como você criar. Eu crio gado. Você não cria gado. Quem cria gado é a vaca. Não é você quem cria. Você não consegue criar um gado ali no laboratório. Então você não cria. A ideia é de cultivo, sim. Então, a criatividade é quando eu pego, bom, isso aqui não existia, mas mesmo dentro do campo criativo, isso é uma discussão filosófica mesmo do empirismo, que eu vou trazer mais aqui, tudo que nós criamos, na verdade, não é nosso. Se você pensa num unicórnio, por exemplo, ele foi criado por alguém, mas é alguém que conhecia o cavalo e conhecia o chifre. Juntou os dois. Os monstros, Satanás, o demônio, ele tem chifre, chifre outros animais têm. Ele tem rabo, ele tem pé de bezerro, de bode, tem. Mas são asa de morcego, mas tudo isso já existe. E quando alguém tenta criar algo assim, criar algo mesmo, não rola. É um monstro sem forma, não tem forma. Quando não tem forma, você não consegue conectar com nada. Então vira uma bolha com o olho. Mas o olho existe. É muito difícil criar algo. Esses pintores, eu vou juntar essa cor com essa cor, esse quadro é lindo, criar uma técnica de pintura. Aí sim. Criou uma técnica usando tal tela, usando tal tinta. Criou uma técnica musical. Sabe? Quando você tem New Order, por exemplo, quando você tem Jimi Hendrix, quando você tem os Beatles, quando você tem Elvis, são indivíduos que o jazz, o desenvolvimento, eles criam algo. Aí todo mundo gosta daquilo. E nós vamos observando a criação, aí todo mundo quer uma parte daquilo, aí aquilo satura, aquilo vem à falência. Observa como era forte o axé nos anos 90. Observa como era forte o sertanejo universitário nos anos 2000. Observa como agora está forte o funk. Vai acabar. Graças a Deus para algumas pessoas, né? Vai acabar, porque acabou. Mas é sempre aquela ideia, será que não vai vir algo pior depois? Será que não vai vir algo pior? Porque o que o ser humano cria? Ele vai tentando juntar instrumentos. Então hoje, antes era sertanejo, era o cara com uma viola. Agora o sertanejo tem percussionista, tem saxofone, tem guitarrista. Já não é sertanejo, a letra não fala de sertão. É toda uma construção.
Só que nós vamos chamando aquilo para as pessoas entenderem, ó, isso é sertanejo, porque vai ter um gaiteiro lá, né? Porque vai, mas na verdade não é. Quando nós olhamos para aquilo, o que que é isso? Esses dias eu estava ouvindo músicas no YouTube aleatório e de repente, sei lá da onde, apareceu um sertanejo da Espanha. Mas não é sertanejo na Espanha, entende? É o estilo musical. Um samba português. Tem uma portuguesa que canta samba. E então fica essa ideia assim, mas de onde vem isso? É samba? Tudo isso começa a perceber. O que que é o símbolo? Então, para resumir a história, você é um símbolo. O que você comunica. Se você está bem cuidado ou mal cuidado, o carro que você dirige, o carro que você não dirige, se você grita ou se você fala com um tom mais baixo, é um símbolo. O que, que as pessoas veem quando elas te enxergam. E quanto mais elas vão te conhecendo, elas vão tendo profundidade. E este símbolo passa a ter um significado. Então você é o pai para alguém, o único. Você é o marido para alguém. Você é o motivo de ciúme, motivo de loucura, motivo de cura. Você é o terapeuta, você é o massagista. E a pessoa entende que você é aquilo. E aí, se ela estiver na balada, se ela estiver no mercado, ela não fala assim: olha aquela pessoa que semana passada. Não, ela fala: olha lá o meu massagista. É um símbolo com um significado. O outro entende: este homem faz massagem nesta mulher. Tá? Então é uma troca que nós aprendemos a fazer e não precisamos mais pensar sobre ela. Dentro desse desenvolvimento, ensaia os passos com audácia no empirismo e depois nos conhecimentos dos princípios racionais. Então vamos lá, nota do expositor. Empirismo, né, do Educa Mais Brasil, da autora Esther Santana. O termo empirismo tem origem na palavra grega empiria, que quer dizer experiência. Como o próprio nome sugere, essa corrente filosófica valoriza o conhecimento que advém da prática. Dessa forma, a teoria defende que os sujeitos desenvolvem seu aprendizado a partir dos sentimentos, impressões, percepções. Quanto mais profunda são as experiências vivenciadas, maior será a formação da estrutura cognitiva daquele indivíduo. Essa ideologia já era amplamente difundida por Aristóteles, mas o empirismo moderno, tal como conhecemos hoje, foi desenvolvido pelo britânico John Locke. Empirismo. Tá? Uma corrente meio conflituosa, Aristóteles, Platão, Sócrates. Tá? Quando fala assim, essa pessoa tem um olhar mais aristotélico, significa que ela é mais matemática, mais racional. Esta pessoa tem um olhar platônico, significa que ela é mais subjetiva. Por isso que o amor platônico é um amor que não se concretiza. O amor aristotélico seria um amor que se concretiza, resumindo bem porcamente. Sócrates, como era filho de uma doula, uma parteira, ele viu a mãe dele fazer muitos partos. Em dado momento, ele teve um insight: que assim como uma vida está dentro de um ser humano e com o esforço ela sai e precisa da ajuda de uma doula, o conhecimento também. Então, o inato é aquilo que nasce com você. Ele acreditava no inatismo. Então, nós nascemos com o conteúdo. É observar alguém que está cometendo um erro e não impor a ela o erro, é dizer, ela sabe que isso é um erro, ela apenas não sabe que sabe. Ela está gestando o conteúdo e ela precisa de alguém para ajudá-la no parto. Então, isso significa maiêutica, o parto. Sócrates passou a se colocar então como doula do conhecimento. A pessoa vinha com um argumento para ele, e ao invés de tentar convencer a pessoa que ela estava errada, ele fazia as perguntas certas para a pessoa por si só perceber que estava errada. Eu vou fazer tal coisa porque é melhor para mim. Melhor por quê? Porque eu acho que eu estou infeliz com a minha vida, mas a tua vida acaba hoje? Quando acaba a sua vida? Não, minha vida vai durar um tempo ainda, mas eu estou com vontade de fazer isso agora. Isso vai te trazer consequências lá na frente, já que a sua vida vai durar tanto? Vai me trazer consequências. Essas consequências compensam? Não, se for ver mesmo, as consequências não compensam. Então, qual que vai ser a sua atitude? Eu não vou fazer não. Esse é o método socrático, tá? O inato. Ele não pode falar para o cara, você está errado.
O empirismo acredita que nós nascemos como uma folha branca e as nossas experiências vão imprimindo em nós este conhecimento, né? Então, cada experiência que eu passo é como se fosse uma tatuagem, como se fosse um texto escrito em mim, uma marca deixada em mim. Aquele indivíduo que sabe mais, ou aquele que chegaria ao ponto de dizer assim, eu sou um sábio, é porque ele experimentou muitas coisas. Pelo empirismo, não dá para você se tornar um sábio sentado na tua casa. Pelo inatismo, dá, porque você pode até já nascer sábio. Tá? Então, o inatismo vem dessa ideia reencarnacionista, de que nós já temos o conhecimento. O empirismo vem dessa ideia que nós nascemos aqui agora, e a partir do momento que nós nascemos é que nossa vida começa. Quando você pega, por exemplo, o desenvolvimento, como que o nosso cérebro funciona no automático, na busca por compreender o mundo, é só observar o bebê. O bebê está lá na cadeirinha dele de comer, aí ele deixa cair a colher. Aí, quando a colher cai, tenta pensar com a cabeça de um bebê, porque você já foi um, então dá para voltar, não dá para ir para frente. Ele não sabia que aquilo caía. Ele descobre a gravidade. Cai. Ele pensa, se eu jogar de novo, cai de novo? Aí a mãe põe na mão dele, ele joga de novo. E ele joga de novo. E ele vai jogando. Porque da segunda vez que ele joga, ele já sabe que vai cair. Então ele já espera que vai cair. Quando ele conclui que cai, ele escuta a colher caindo no chão e ele entende o barulho. E ele pensa, se eu jogar de novo, vai fazer o mesmo barulho? E ele joga de novo. Aí se ele joga uma de plástico, se ele joga uma de madeira, se ele joga uma de ferro, ele vai percebendo que o barulho é diferente. Ele começa a se divertir com aquilo. E em meio a esse cenário todo de aprendizado maravilhoso e empírico, vem a mãe ou o pai que não aguentam mais aquela colher caindo no chão e dão uma bronca nele. Então ele associa, se eu jogar a colher no chão, ela faz um barulho e esta mulher aqui grita comigo. Será que se eu jogar de novo ela grita de novo? E ele vai fazer isso até ser punido suficientemente para parar de fazer. Até que a consequência de fazer aquilo seja punitiva, entende? Então pode ser que o pai grita com ele, a mãe grita com ele de uma forma que é tão pesada, tão traumática, que ele associa. E aos poucos ele vai pensando, eu joguei 3 vezes a colher, na terceira eu tomei uma bronca, então quer dizer, 2 eu posso. Aí na próxima ele joga a primeira e já toma bronca. E isso vai gerando um colapso nele, porque ele não entende qual é o padrão. Então a criança faz isso o tempo todo. Quando você pega aquelas crianças um pouco maiorzinhas, que elas ficam gritando, ela está testando a própria voz. Ela está entendendo a própria voz. E isso é um espaço bom para... É insuportável para quem convive, talvez, mas é um espaço bom para desenvolvimento de músicos, pessoas que serão cantores, porque ela está aprendendo, ela está desbloqueando aquilo. Mas normalmente nós somos castrados nessa hora. Cala a boca, fecha essa boca, tô vendo TV, guarda esse negócio. E aí esse aspecto cientista vai morrendo. Ao invés de testar o mundo para entender o que funciona para você, você segue a cartilha que o teu pai e tua mãe deram, que eles seguiram a dos teus avós e que seguiram a dos bisavós, e aí tá todo mundo repetindo o que Adão e Eva fizeram lá atrás. E tem pessoas que literalmente abrem a Bíblia e falam, isso que está escrito aqui eu tenho que fazer, porque não quer mais experimentar, porque entende que o caminho já foi traçado. É uma parte de crescimento, então o empirismo acredita nisso. À medida que você experiencia as coisas, você vai se desenvolvendo e nesse desenvolvimento você consegue dar novas respostas. Então volto aqui em Joana. O ser humano desenvolveu-se nas artes e na cultura, no pensamento filosófico, ensaiando os passos com audácia no empirismo. Foi coletando informações para aprender esse espírito no corpo humano ao longo das suas vidas. Logo depois, no conhecimento dos princípios racionais através das experiências em momentosas pesquisas. Então, ele pegou aquela formulação toda, aqueles conhecimentos, e em dado momento alguém teve inteligência suficiente para falar, opa, então isso casa com isso. Aí desenvolve a gravidade, aí desenvolve a telefonia móvel, aí desenvolve a eletricidade. Porque já existia, a eletricidade está aí, tem raio caindo o tempo todo. Mas como fazer isso aqui ligar minha televisão?
não é simples. Se você pudesse voltar no tempo hoje, você conseguiria explicar para aquelas pessoas como produzir eletricidade? Você conseguiria fazer um isqueiro? Você conseguiria fazer fogo com madeira? A maioria de nós não consegue. Porque você aperta um botão, o fogão liga. Acabou, troca o gás, mas você sabe como produzir o gás? Então são coisas que nós não questionamos. Mas alguém questionou. Ah, mas o botijão de gás dá uma fortuna. Sim, porque o gênio que entendeu isso tem mais é que ficar bilionário mesmo. O gênio, entende? Porque ele falou isso. Então, esse conhecimento que era empírico, nós éramos um coletivo de pessoas absorvendo informações. Com informações suficientes, teorias, teoremas e fórmulas foram sendo criadas, explicadas. Essas explicações permitiram que construções maiores forem sendo tentadas, até que você consegue lançar um foguete para o espaço. Até que você consegue mandar uma sonda para Júpiter. Até que você consegue jogar um satélite lá em cima para que você possa usar o celular aqui embaixo. Isso tudo começa com a criança jogando a colher no chão. Essas são as crianças que talvez não tiveram mães ou pais que mandaram elas calarem a boca, né? Elas foram estimuladas de alguma maneira. Voltando em Joana, grandes níveis de aquisições foram alcançados no combate às enfermidades, especialmente aquelas de natureza pandêmica, tropicais, infecto-contagiosas, algumas degenerativas, aos transtornos comportamentais e psíquicos, melhorando a longevidade do ser humano com favoráveis condições de vida. Então, nós trabalhamos muito no Psicologia da Gratidão, né? A gratidão pelas pessoas que fizeram a parte delas para que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando virtualmente, pelo ar-condicionado, por tudo, né? Pneu, qualquer coisa que foi inventada. Obrigado a quem se dispôs a fazer isso. Grandes níveis de aquisições foram alcançados no combate às enfermidades, isso sem dúvida. Especialmente aquelas de natureza pandêmica, sem dúvida. Assista Filadélfia se você não assistiu. Filadélfia é um filme sobre HIV. Um processo com o Tom Hanks e tudo, onde ele atua um indivíduo que tem HIV. E o HIV nos anos 90, final dos anos 80, 90, ali, quando o HIV começa, ele é uma sentença de morte. O HIV é uma sentença de morte, como o câncer já foi. Hoje você tem pessoas com HIV que estão há anos com HIV, isolado, ele está ali inativo, elas não transmitem para outros, porque eles conseguiram. Mas para isso, eu me lembro de em 2000 e alguma coisa, quando eu trabalhava numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, tinha um indivíduo lá que tinha HIV e ele tomava um coquetel com 10 comprimidos. A garganta dele já estava machucada, ele não tinha mais paciência para aquilo ali. Todos os dias 10 comprimidos, que dava diarreia, que dava enxaqueca, que dava um monte de coisa, para ele não morrer. Hoje você já não precisa de tanta coisa. Então foi desenvolvendo. Mas como que isso foi desenvolvendo? Com os que morreram disso. Os que morreram disso, que foram linchados publicamente, porque é gay, porque é punição divina, é Deus punindo os homossexuais, né? Porque era homossexual, não falava homoafetivo. Eles sofreram muito com isso. Então, hoje você compreende através de estudos que dá para abraçar uma pessoa com HIV, dá para beijar na boca uma pessoa com HIV, dá até para ter relação sexual com ela usando preservativo e dá para seguir a vida. Mas naquela época, quando estourou, se você tivesse uma pessoa com HIV que sentasse num banco, ninguém mais queria sentar depois. Ninguém queria encostar na roupa dela, ninguém queria estar perto do ar que ela respirava. Então esses indivíduos viraram os novos leprosos, expulsos da cidade. Eles não recebiam afeto, não recebiam carinho, eles ficavam negligenciados. O Filadélfia mostra bem isso. A luta que é. Quando as feridas começavam a aparecer, já era. E a mesma coisa era o câncer. Está com câncer, a única coisa que o médico tinha que falar é quantos meses de vida. As pessoas perguntavam isso. Quantos meses de vida? Hoje você tem radioterapia, quimioterapia, tem tratamento, Hospital do Amor, que era o Hospital do Câncer, e aí eles mudaram o nome para o Hospital do Amor. Porque eles entenderam que pro câncer o melhor remédio é o amor. Remédio, remédio. Radioterapia, radioterapia. Quimioterapia. Por que esse aqui que tem o mesmo câncer que esse está melhorando e o outro não está?
porque a família desse está junto, porque a esposa desse está junto, esse aqui está abandonado, esse aqui fica fazendo oração a Deus ou para o que quer que ele acredita, esse está com raiva xingando todo mundo. Eles entenderam que o amor era um diferencial. Outro filme para entender sobre o câncer, Antes de Partir, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. Mostra bastante isso, o ponto de vista de cada um com relação à doença. Mas hoje sobrevive. Hoje, falar que venceu o câncer é uma coisa assim, relativamente normal. Antes não. Vencer o câncer você aparecia até na televisão. Então, o que aconteceu? Desenvolvimento. Estes que morreram da doença serviram de material de estudo para que outros demorassem mais para morrer e daqui a pouco nós vamos chegar num momento onde ninguém mais morre. As pessoas morriam de tudo. Aí vem esses indivíduos desenvolvendo os conteúdos. Isso é muito profundo. Melhora. Casamentos que terminaram por causa de disfunção erétil, que depois o Viagra vem e resolve. Parece pouco? Pode falar o motivo da piada. Cara, hoje tem um garoto de 18 anos querendo usar isso aí. Mas é uma coisa que salvou casamento, salvou autoestima, reduziu possibilidade de suicídio, porque para muitos homens a falência da genitália é motivo de se matar. Esses aspectos de construção são nossos. Nós estamos compreendendo, nós estamos estudando, alguém está lá fazendo aquilo, e nós estamos aqui estudando Joana de Ângeles para entender a parte psicológica e ajudar o outro. O outro não precisa ler isso, mas se você for com a gente aqui até o fim, você vai tratar melhor o cara que coleta teu lixo, você vai tratar melhor a pessoa que limpa a tua casa, você vai tratar melhor teu dentista. Se marcou terça às 3 horas, vai lá. Não falta e não avisa e depois quer de novo outro horário. Você vai aprender, porque esses pontos todos serão trabalhados. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Então, mesmo aqueles que não fizerem esse estudo se beneficiarão com isso, que é o que nós usufruímos. Eu não precisei fazer nada para o ar-condicionado ser desenvolvido, mas eu não consigo me imaginar sem ele mais. Então, eu agradeço por quem fez. E as pessoas agradecerão por nós, que estamos aqui destrinchando Joana de Ângeles, que é uma leitura difícil. Tropicais infecto-contagiosas. Então isso fala sobre doenças físicas, doenças de pandemia, doenças globais e também sobre transtornos comportamentais e psíquicos. Outro filme, Nise. Assiste o filme da Nise da Silveira, né, que é uma psiquiatra que trouxe a psicologia para o Brasil. Sofreu muito por ser mulher em um meio completamente fechado. Nise, tá? Assiste esse filme também se você quiser saber mais sobre isso. Então nós temos o Filadélfia para HIV, Antes de Partir para câncer e Nise para tratamento psiquiátrico. Porque as pessoas que estavam em hospitais psiquiátricos, elas eram amordaçadas, elas eram eletrocutadas, elas sofriam lobotomia. Então imagina, qual que é o tratamento desenvolvido? Pegar um picador de gelo, um martelo e enfiar por dentro da pálpebra do indivíduo para lesionar o frontal do cérebro dele. Para ele ficar ali, ó, resetado. Ele não estava resetado, ele estava sofrendo uma lesão cerebral. Esse era o tratamento. Então quem entrava no hospital psiquiátrico não saía mais. Hoje estão querendo acabar com os hospitais psiquiátricos graças a um movimento que iniciou com a Nise aqui no Brasil. Então, são coisas que vão te instruir, vão te mostrar que nada veio de graça. Esses filmes que eu estou indicando são para te mostrar que nada veio de graça. Que tem uma dor, que tem um momento de reflexão onde você para de reclamar e fala: ninguém está fazendo, eu vou fazer. Se isso falta no mundo, eu vou trazer. Essas são pessoas que fizeram isso, né? Trouxeram uma informação. Então, qual que é a importância de um filme como Filadélfia? Um filme como Filadélfia trouxe muita percepção para um monte de gente. Aí sim, foi um tapa na cara da sociedade. Abriu espaço para muita coisa. Certo? Então nós estamos melhorando. Do homem primitivo ao moderno, há um tremendo pego assinalado por incontáveis realizações e sacrifícios que mais o dignificam
impulsionando ao avanço contínuo na direção do infinito. Do homem primitivo ao moderno, um poço, um abismo, uma distância muito grande, né, entre o primitivo e o moderno. E o moderno é o primitivo do pós-moderno. De onde chegaremos? Não dá para você se comparar, por exemplo, com Chico Xavier, não dá para se comparar com Jesus, não dá para se comparar com Madre Teresa, não dá para se comparar com Nelson Mandela, não dá para se comparar com esses indivíduos que abriram mão da vida por uma causa. Então, se eu ainda não posso me comparar com eles, significa que tem um degrau a mais a subir. E se esses indivíduos eles se viam como pequenos porque achavam que tinha alguém maior que eles, então é esse o ponto, né? Não posso achar que eu sou o produto final. Eu sou o primitivo do pós-moderno e o pós-moderno é o primitivo do ultramoderno. Nós vamos entendendo isso, né? Todos nós estamos construindo alguma coisa. Então, aquelas gerações que saem da acumulação, saem da construção e ficam só no usufruto, são gerações que adoecem. Nós somos essa geração. Por isso tanta depressão, por isso tanta crise de ansiedade, porque não tem sentido a vida. Tá tudo já descoberto. Eu quero a luz, eu aperto um botão. Eu quero falar com o pai, eu aperto um botão. Eu quero viajar, eu aperto 2 botões e entro num avião e acordo lá. Não tem que ficar numa nau, atravessando o oceano, tomando chuva, morrendo de resfriado, tendo que jogar um amigo que morreu de doença. Então nós nos acomodamos e fica uma falta de sentido. Essa falta de sentido gera essa depressão, gera essa alta taxa de suicídio. É um número imenso de pessoas que se matam por ano. Porque nós somos a fase do usufruto. E aí a pessoa fica achando problema onde não tem. Querem achar problema, militar por um monte de causas. Ficam voltando causas que já foram vencidas, até na vestimenta, de tentar... Porque não tem algo agora. Você olhar de verdade assim, o que está acontecendo? O nosso maior problema, pelo menos no Brasil, é a corrupção. Sempre foi. Mas em termos de o que está faltando de desenvolvimento tecnológico, tecnologia, engenharia social está faltando. Mas tecnológico? Não. Já tem carro no espaço. Elon Musk mandou carro para o espaço. Já estão fazendo foguete que dá ré, que estaciona de volta, que economiza combustível. Então acabou. Isso gera, e aí eu vou criar o quê? Aí todo mundo quer criar um canal no YouTube, todo mundo quer criar um podcast novo, todo mundo quer fazer a próxima música, a dancinha mais divertida. Mas e daí? É tudo fugaz, ninguém vai lembrar disso. Eu tô aqui falando do ar-condicionado, nós vamos falar da penicilina, todas as coisas que ajudaram a humanidade, mas a dancinha que você criou, semana que vem ninguém lembra. Essa é a dor. Nada do que nós consigamos produzir parece que vai durar muito tempo, então nós ficamos o tempo todo tendo que construir algo novo e construir algo novo. Aí é toda hora alguém vendendo um curso, alguma coisa, para tentar ser o gênio, mas ninguém é. Isso é frustrante. Então nós somos essa geração dentro da história, aquela geração que ficou batendo cabeça, assim, cheio de tecnologia. A geração mimada. A geração mimada. O que nos facilita, então, olhar para dentro. Então nós voltamos ao espaço filosófico. Nós voltamos a entender Sócrates, Platão, Aristóteles. Como diria Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades, eu vejo o futuro repetir o passado. Então nós voltamos agora, por não ter muito o que fazer, nós estamos pensando, refletindo, raciocinando e trazendo novas perspectivas, tá bom? Então é isso. Essa distância entre o que aconteceu são incontáveis realizações que preenchem esse espaço, sacrifícios que nos impulsionam ao avanço contínuo na direção do infinito. Em face da sua natureza fragmentada, a agressividade ainda não pode ser controlada, mesmo depois dos valiosos recursos da educação e da instrução, do conhecimento e da lógica, da identificação de todos os recursos que tornam a vida feliz e aprazível ou a desqualificam na ordem da evolução. A natureza fragmentada fala desse espaço que nós ainda não somos integrais.
Nós ainda somos parte de alguma coisa. Você é bom em algo, falta em algo, sabe um negócio, não sabe o outro. Então nós estamos em uma construção. Mas mesmo com tudo isso que foi sendo desenvolvido, e aí é onde Joana entra, mesmo com tudo isso que foi sendo desenvolvido, por que nós não aprendemos a controlar as emoções? A saber, a raiva. Por que uma pessoa ainda mata outra no trânsito por causa de uma fechada de moto? Por que um parente mata o outro por uma dívida de R$ 10? Por que um vizinho mata o outro porque estava ligando o som alto? É muito pesado. As pessoas elas vão ficando loucas, se consumindo de raiva. Como no trabalho, não põe isso para fora, seja se você vai lá na igreja católica confessar com o padre, vai falar com o seu terapeuta, seja se você vai falar sozinho, vai fazer uma caminhada e vai pondo isso para fora, não importa, mas você não põe. Não põe. A pessoa não põe nem o pé na terra, que é o grounding. Ela vai encostar nas coisas, toma choque em tudo, porque está cheio de energia estática. Então o grounding é cientificamente comprovado. Se você colocar o teu pé na terra, na água corrente, na grama, descalço, você troca energia. Então já tem estudos feitos que mostram que inflamações, por exemplo, diminuem muito nas pessoas que fazem grounding. Nós ficamos presos nisso tudo. Não divide. Não abraça ninguém, não troca com nada, é tudo virtual, tudo tecnológico. Tênis, cimento, tênis, cimento, tênis, cimento. E não percebe. E faz a mesma coisa com o psicológico. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí o vizinho liga a furadeira, você quer matar ele. Mas ele precisa ligar a furadeira. Tua casa teve furadeira. Entende? O armário da cozinha que você abre foi uma furadeira que incomodou alguém. Mas parece que o outro não pode. Porque há uma raiva que você projeta. Você não aceita que o outro te incomode porque você já está incomodado demais. Quer dizer, fora daqui eu já estou sofrendo um monte de coisa. Eu venho para minha casa, ainda tem esse cara ligando a furadeira. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Fugir desse barulho. Se eu fecho os olhos, o barulho está aqui dentro. Aí adoecem. Aí adoecem. Ou vão para terapia e querem em uma sessão resolver tudo e falam 50 minutos passou em 5. É isso mesmo. Então a agressividade não pode ser controlada. Nós precisamos da agressividade porque a agressividade é uma força positiva. Ela se torna negativa quando vira violência e ira, tá? Sem agressividade você não sai da cama. O depressivo não tem agressividade. A agressividade dele está escassa. Tem, né? Mas não está, ele não consegue acessá-la. É a agressividade que te faz ir para academia, é a agressividade que te faz levantar o peso, é a agressividade que te faz enfrentar uma entrevista de emprego. A agressividade é boa, mas quando ela não é utilizada ou quando ela se mistura com conteúdos inconscientes teus adoecidos, aí ela vira violência. Aquilo que era para você enfrentar o mundo e vencê-lo, você quer destruir outro ser. Ou assim mesmo. A agressividade mal direcionada é comer um pote de sorvete sozinho estando de regime. É fumar um cigarro tendo parado. Isso é agressividade. É uma violência na sua direção. A agressividade canalizada é você ir fazer a caminhada. A agressividade mal direcionada é você sentir raiva porque não foi. E ficar com pensamentos. É um gordo mesmo. Serve para nada. Por que eu nasci? Isso é a violência, a agressividade. Usa essa energia para correr. Usa essa energia para levantar peso. Para nadar uma piscina. Produz algo com isso tudo. Tem havido predominância dos instintos em detrimento da razão, do egoísmo em relação ao altruísmo, da natureza animal em face da natureza espiritual. A fixação no corpo e nas suas reais, como falsas necessidades, nele desenvolveu ambições desmedidas, a princípio como básicas para a conservação da vida, mais tarde, porém, como recurso de poder para poder gozar, dando vazão à inferioridade moral não superada que o atrela às paixões primitivas. Eu falei 2 poderes ali, mas é um só. Predominância do instinto, segundo Joana, as pessoas estão indo muito mais em direção ao instinto do que à razão, ou seja, se conectando mais ao penúltimo estágio, que é o animal, do que ao último, que é o humano, hominal. Do egoísmo em relação ao altruísmo.
O ego, eu primeiro. O altruísmo, o outro. Da natureza animal em face da natureza espiritual. Então, eu me conecto mais com o que é do corpo, né? É o que faz o meu corpo gozar. O prazer de comer um doce, o prazer de um ato sexual, o prazer de assistir uma pornografia, um prazer que o corpo retém. Mas o prazer do espírito não se conecta a isso, porque o espírito não tem sistema nervoso central. Então, os neurotransmissores não atuam nele. O espírito não se beneficia da serotonina do chocolate, por exemplo. É o crescimento moral, é a consciência tranquila, é saber que fez o bem, é ter um afeto. Isso alimenta o espírito. Mas ela está dizendo que a maioria de nós não busca isso. Nós buscamos o prazer do corpo. Então, a fixação no corpo, tanto nas reais como nas falsas necessidades, desenvolveu ambições desmedidas. Então, hoje você tem um enorme número de pessoas fazendo desarmonização facial. Porque é um negócio que começou só para ajustar isso e aquilo, de repente a pessoa está virando família dinossauro. Deformada. Vai tentando consertar e vai tentando consertar, e é um procedimento que você tem que refazer daqui a pouco, porque se você não refizer, você murcha, e ela vai entrando no desespero e vai juntando dinheiro e paga em 12 vezes e nunca termina. É uma prestação que está constante nela. Que nem um carro. Ela já associou que o corpo dela vai ter uma prestação constante. Quando ela acaba de pagar um botox, ela vai pôr outro. E já não é. E aí, como eu falei do Viagra, né? Que o Viagra salva o indivíduo da disfunção erétil, principalmente na terceira idade, ou quando tem problemas realmente de circulação, mas você tem garoto de 18 usando, por medo de broxar. E o botox está a mesma coisa. A menina tira uma foto, vê um pedacinho de uma ruga e já fala: vou botox aqui, eu não quero entrar em contato. Tudo vai ficando incômodo. Então ela fala, tem necessidades que são reais. São procedimentos que vieram para ajudar pessoas que tinham marcas profundas no rosto e isso ajudou, mas de repente isso foi ficando superficial. Já não é uma necessidade real do corpo, é uma necessidade do ego, é uma necessidade da autoimagem, é uma necessidade da vaidade. E isso vai gerando distorções em alguns casos. Não é um problema usar ou não usar. Eu estou falando das pessoas que sofrem para isso. Se endividam, ficam pensando, não conseguem sair de casa se não fez o procedimento, acham que não está o suficiente e daqui a pouco vão se deformando. Por isso eu falei, a desarmonização facial. Tem gente que está ficando pior do que quando começou, ao invés de melhorar. E aí é um caminho sem volta. Isso fala aqui, segundo Joana, recurso de poder para gozar. Isso é dar vazão à inferioridade moral não superada que nos atrela às paixões primitivas. Eu vou buscando alguma coisa de poder, eu vou buscando alguma coisa territorial que fala muito mais de um leão brigando com o outro do que de um ser humano querendo ser melhor. Embora na atualidade, jactando-se de ser civilizado e educado, não tem conseguido evitar as guerras que promove, utilizando-se dos notáveis descobrimentos que canaliza para o crime e a destruição, vitimado pela mesquinhez e pelos conflitos internos que o esmagam dolorosamente. Jactar é vangloriar. Então, ela diz assim: neste momento, a espécie humana se vangloria de ser civilizada e educada, mas fica jogando bomba no outro por causa de um poço de petróleo. Ou por coisas menores. Dividindo países por questões políticas de ego. Utilizam-se dos notáveis descobrimentos, então toda essa tecnologia que foi desenvolvida para crime e destruição. Então você pensa que um tanque de guerra custa R$100? Que a bomba que o tanque de guerra joga custa 50? Que aqueles caras com arma metralhadora, cada bala daquela ali é 30, 50 dólares que está indo embora. Milhões. O cara joga um negócio de um morteiro de 10 mil para derrubar um helicóptero de 2 milhões. Imagina se todo esse dinheiro fosse revertido para o estudo. Aí nós teríamos muito menos doenças. Mas é a ideia da música do Legião Urbana Senhor da Guerra. Né? Então, uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Mas
Mas imagina tudo isso que foi gasto, todo esse metal, toda essa pólvora, todas essas viagens, todos esses helicópteros, todas essas estratégias, esses salários tivessem sido revertidos em questões que fossem sociais. Mas é importante brigar pelo território, né? Essa é a parte de parecer mais um leão do que um ser humano. Inseguro na sua trajetória, vem destruindo as fontes de recursos naturais, ameaçando a natureza e todos os seus elementos, que se encarregarão de torná-lo mais sofrido, caso não modere a utilização dos esgotáveis recursos que se encontram à sua disposição. Aquela cita, né? O recursos naturais. Então vamos ali, mais uma nota do expositor. No site do governo, né, da Fundagem, está lá, superexploração dos recursos naturais. Existem dois tipos de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Os primeiros são inesgotáveis, como a radiação solar, ou sua renovação é relativamente rápida, como é o caso da biomassa. Os não renováveis são os recursos que existem na natureza de forma limitada, uma vez que sua regeneração demora muitos anos, tais como os minerais e os combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Os seres humanos estão esgotando esses recursos naturais do planeta e os níveis de qualidade de vida começarão a diminuir por volta de 2030, caso medidas imediatas não sejam tomadas. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, alerta que a atual superexploração dos recursos naturais está criando um enorme déficit. Anualmente são consumidos 20% a mais de recursos em relação à quantidade regenerada, e esse percentual não para de crescer. Portanto, se continuarmos nesse ritmo, precisaríamos de 2,5 planetas para nos abastecer em 2050. De acordo com o último relatório Planeta Vivo, o relatório foi de 2016, então eu fui buscar o relatório de 2022. O relatório de 2022 está aqui, tá? Relatório Planeta Vivo, capítulo 3, Construindo uma Sociedade Positiva para a Natureza. Está aqui a fonte, você pode baixar o relatório, é um PDF. Neste relatório mostra o seguinte, tá? A linha azul é a pegada ecológica total por pessoa. Então, é o quanto cada pessoa precisa da natureza, de extrair recursos da natureza para sobreviver no momento. A linha rosa é a pegada de carbono. E a verde é a biocapacidade por pessoa. Biocapacidade é a capacidade que o planeta tem de se regenerar após aquilo ser retirado. Então, como a linha azul e a linha rosa, tanto a de carbono como a ecológica, estão maiores do que a linha verde, significa que o que nós estamos tirando de recursos naturais não está sendo reposto. Vai acabar. 2030 já começa a ter problema e 2050 não vai dar. 2,5 planetas nós precisamos. Nós temos um e nós estamos gastando como se tivesse 2,5. Não precisa ser gênio para saber onde essa conta vai parar. Tá? Então é isso que Joana traz, o alarme. Nós estamos destruindo o planeta Terra. Então, lava menos o teu carro, lava mais rápido, fecha a torneira na hora de escovar o dente. Se possível, muda a alimentação, né? Não contribui para o desmatamento, para a criação de pecuária. Faz a tua parte de alguma maneira. Tenta contribuir, porque isso aqui parece que não vai dar nada, mas está dando. E cada dia nasce mais pessoa do que morre. E nasce mais pessoa pobre do que rica. Tem menos cultura, menos acesso ao estudo, menos condições de entender tudo isso, tende a desperdiçar mais. É uma consequência. Então tá aí, estudos científicos mostrando com gráfico tudo bonitinho. Se quiser ficar na defesa e não seguir, nós vamos fazendo a nossa parte. A pessoa pensa, eu sou idoso, eu já vou morrer mesmo, mas vai voltar, viu? Tomara que o reencarnacionismo esteja errado, porque se não tiver, vai ser difícil. Vai nascer lá em 2050 sem nada no planeta. Faltando tudo. Precisando de traficante para conseguir água mineral. Voltando em Joana, essas nefastas ocorrências, porém, são filhas da sua fragmentação interior, das heranças ancestrais, das suas más inclinações. Tá? Inclinação. Nós somos fixos na criação, mas nós nos inclinamos para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença. Nossas más inclinações são apenas inclinações.
dá para voltar para o eixo e depois começar a se inclinar para o bom. Não veja isso como um diagnóstico definitivo, tá? É só assim, neste momento dá para fazer melhor. Em termos de saúde mental, em termos de saúde do planeta, em termos de como você cuida do teu filho, da tua filha e tudo mais, do teu corpo, tá? Filhas da fragmentação interior, porque nós ainda não compreendemos o todo, nós estamos limitados a achar que é só isso aqui, que tudo bem, vai passar. Se nós tivéssemos a compreensão do todo, nós não desperdiçaríamos muito do que nós desperdiçamos. Tá? Então eu volto aqui em Joana. Ó. Inseguro na sua trajetória, vem destruindo as fontes de recursos naturais, ameaçando a natureza e todos os seus elementos. E isso vai tornar a nossa vida mais sofrida, se não moderarmos na utilização dos esgotáveis recursos que encontra à sua disposição. Próximo encontro, então, dia 11 de fevereiro, capítulo 1.1, Estrutura bipolar do ser humano. Certo? Muito obrigado, então, pela companhia. Agradeço a quem puder deixar comentário por ser um primeiro vídeo. Muitas pessoas ficarão na dúvida se assistem ou não. Então, se você assistiu esse vídeo, gostou do vídeo, deixa um comentário para quem vier depois saber o que vai encontrar aqui. Tem muitas opções, eles podem achar que não vale a pena, mas se você entendeu que esse estudo progredirá para um caminho interessante, faça a sua parte, tá? Então, muito obrigado a todos e todas vocês. É mais um estudo que começamos, mais 40 encontros que teremos pela frente, mais um ano que compartilharemos juntos, tá? Venham de cabeça aberta, coração aberto, disponíveis para todas as reflexões que aqui estarão e com certeza sairão melhores do que entraram. Um grande abraço e muita paz.